Senhor, nesta manhã nós cremos que o Senhor está aqui presente, cremos que esta palavra que nós estamos lendo não é uma lenda, não é uma fábula, não é uma história também, mesmo que seja verdadeira, não é apenas história, mas é a Tua palavra e que tem coisas que foram muito importantes naquela época, mas são muito importantes para nós hoje. Então, Senhor, nós desejamos de coração que o mesmo Espírito que revelou para Daniel, o mesmo coração que Daniel tinha, que nós possamos ter, Senhor, porque sabemos que o Senhor está tão pronto hoje quanto naquela época, de revelar, de andar conosco, de nos livrar dos desafios, dos confrontos, de nos manter puros no meio de um sistema tão corrupto e cheio de problemas, Senhor, como naquela época. Senhor, nós colocamos nossa vida diante de Ti, Senhor, e pedimos e rogamos que o Senhor esteja conosco nesta manhã, que possamos receber a Tua palavra com abertura, ó Deus, e que isso possa mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Em nome de Jesus suplicamos. Amém. Então nós estamos, na verdade, assim, finalzinho do capítulo 2, eu ainda vou falar algumas coisas. A intenção, vou falar agora porque pode ser que eu não consiga, a intenção é começar o capítulo 3, que é essa folha que eu dei para vocês agora. Se vocês ainda têm a folha do anterior, eu só queria finalizar algumas coisas que ficaram pendentes, e na verdade, assim, capítulo 2 levanta várias questões que nós vamos continuar a pesquisar, nós vamos continuar a investigar durante o estudo de Daniel. Desde o primeiro capítulo eu falei assim que esse livro tem umas chaves muito importantes para a gente entender como alguém pode viver dentro do sistema da Babilônia como Daniel e se manter incontaminado. O livro começa assim, né? Daniel não se contaminando com os alimentos. Então tem desafios, tem coisas em cada capítulo, e isso faz a gente pensar muito. Existem paralelos ao tempo de Daniel, existem paralelos em diversas épocas da história. O cativeiro, que é o nosso assunto, né? O que Deus quer falar com a gente hoje, a igreja hoje, em relação ao cativeiro? O que Deus estava fazendo naquele período do cativeiro? Então, é isso que a gente quer entender, que são coisas que podem ter uma aplicação muito importante para a nossa vida hoje. Então, no domingo passado, a gente terminou dando uma introdução nisso aqui, de que existem... É importante entender que Deus está trabalhando em diversos aspectos. Tem várias partes do plano de Deus. Então, em diferentes épocas, Deus está fazendo coisas diferentes. Mas também tem várias coisas acontecendo simultaneamente. Então, Deus está fazendo uma coisa, Deus está fazendo várias coisas no mundo hoje. No passado, as coisas eram mais... cada época era mais uma coisa só. Nesse final, Deus está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem muitas maneiras da gente aplicar. Então, eu usei essa expressão aqui, domingo passado, que Deus, desde o tempo de Abraão, Deus está trabalhando num que nós podemos chamar o reino escondido, o reino paralelo. Aqui embaixo estou usando um outro termo, que é reino alternativo. Existe um reino do mundo, que é representado por Babilônia, é o termo mais usado, mas Roma, várias manifestações, Grécia, outros impérios, Egito, e hoje, né, você pode colocar vários nomes no lugar de Babilônia, que fazem parte da continuação desse reino do mundo. Babilônia representa todo o sistema do mundo. Então, o homem caído, já desde o livro de Gênesis, você vê que o homem caído, ele vai formando algo alternativo. A Torre de Babel era uma tentativa do homem de se unir e de fazer algo muito especial naquela época, assim, algo que ficasse para sempre. O homem tem um desejo de exaltação e o homem tem um desejo plantado por Deus, que nós somos criados para
para viver para sempre. Então, o homem caído, mesmo não acreditando em Deus, não acreditando no reino de Deus, todo homem tem um desejo de deixar algo para sempre. E essa ideia da Torre de Babel era assim: eu quero deixar. Eles queriam coletivamente, as pessoas individualmente querem deixar uma obra, né, seja um filme, uma peça de teatro, um livro, uma arquitetura. Os homens querem deixar algo que permaneça para sempre, que as pessoas depois vão lembrar. Oscar Niemeyer, né, tal, assim, tem o nome da pessoa e aquilo permanece para sempre, né, no pensamento das pessoas. Então, Deus está trabalhando num reino que ainda é escondido, um reino que não aparece muito. Então, eu estou usando vários nomes para a gente pensar nisso. Um reino escondido, que não aparece. Eu poderia colocar reino invisível. É um reino paralelo, quer dizer, ele está totalmente fora, ele não segue as ideias, nem o sistema do sistema babilônico, né? Um reino alternativo, etc. Então, tem momentos, durante grande parte do Antigo Testamento, Deus estava trabalhando em Israel, que era o seu reino escondido. Era escondido no sentido assim, de que lá, aparentemente, era um reino como qualquer outro. Mas, na verdade, Deus estava preparando, trabalhando com Israel para produzir algo diferente. E esse algo diferente chegou no seu auge com Davi e Salomão. Então, esse é o reino escondido, que um dia, na verdade, assim, o reino de Salomão é uma figura do reino do milênio, em que esse reino escondido começa a aparecer, que foi o período de maior destaque de Israel em toda a história, em que Israel era conhecido como o mais famoso, o melhor, as pessoas vinham para ouvir Salomão. Então, tinha aquela ideia assim, de que o reino escondido, um dia vai ser manifesto, um dia esse reino escondido vai ser a sede, Jerusalém vai ser a sede do reino de Jesus sobre toda a terra. Então, o reino um dia vai se manifestar, mas por enquanto é um reino escondido. E essa tensão de Deus preparar um reino, da gente saber que tem um verdadeiro poder, que Deus quer habitar no meio desse reino, que na verdade todos os outros reinos vão cair, esse conhecimento pode, e muitas vezes tem corrompido o homem. Então, o mesmo Salomão, que foi uma demonstração do poder de Deus em toda a terra, ele se tornou um exemplo de como o homem é muito corruptível e como ele cai com muita facilidade quando ele chega lá em cima. Então, o reino, por enquanto, tem que ficar escondido. Se ficar muito grande, como o tempo de Salomão, não vai dar tempo por enquanto. Um dia, Jesus vai nos levar para vencer essa barreira. Mas Deus fazia outras coisas em certos momentos, né? Então, você tem o reino babilônico, de grandes impérios, isso a gente estudou, só resumindo, né? Mas a história de Deus, do povo de Deus no Antigo Testamento nos mostra que Deus estava trabalhando num reino escondido. Os outros reinos, Egito, Assíria, Síria, Babilônia, assim por diante, todos esses outros reinos eram os reinos deste mundo. Mas, dentro do próprio povo de Deus, surgiu também um reino falso. Então, o reino falso não é só Egito, Babilônia, etc. O reino falso também é Acabe e Jezabel, sistemas que Jeroboão, né? Sistemas que se levantaram dentro do próprio povo de Deus. Isso nós vemos claramente na igreja hoje também, né? Então, houve momentos na história em que Deus estava formando esse reino, construindo o reino, levando o povo, tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida, conquistando a terra. Então tinha muitos períodos na história em que Deus estava edificando esse reino, construindo esse reino. Mas outros épocas, eu falei domingo passado, que um grande exemplo desse segundo ponto foi o profeta Elias, porque houve momentos em que
Deus não estava edificando nem o seu próprio reino escondido, porque o reino escondido corrompeu-se. O reino escondido ficou também parecido com os outros, né? Você tem todo aquilo em Israel que fala, e o povo de Israel fazia como todas as nações, não é? Eles eram idólatras como os outros, eles também procuravam se exaltar. Então houve momentos em que Deus tinha que levantar um testemunho profético contra o reino humano dentro da própria nação de Israel. E agora nós estamos vendo uma terceira situação no cativeiro, no livro de Daniel, em que Deus quer dar um sinal, uma demonstração do poder dele, do governo dele, de quem ele é, dentro do reino das trevas, né? Então, aí a gente tem esses dois aspectos, né? O testemunho de Deus dentro de um reino alternativo, que o próprio reino de Israel, o próprio reino alternativo, deve ser um testemunho. Eu não tenho tempo para fazer isso agora, mas eu sempre lembro de Deuteronômio 4, que Moisés fala assim: vocês vão demonstrar, todas as nações vão perguntar, que povo tem um Deus como vocês? Que povo tem práticas como vocês? Esse era o propósito de Deus para Israel, que eles fossem um testemunho. Mas o que aconteceu no cativeiro? O povo de Deus não tinha sido testemunho, tinham se corrompido tanto que Deus levou para o cativeiro, e aí nós podemos dizer, o cativeiro é um tempo, e a gente, como eu falei, sim, isso acontece em muitas épocas da história, e a gente pode ver isso hoje, claramente. O cativeiro é um tempo em que a igreja, o povo de Deus, é envergonhado, porque o cativeiro foi vergonha máxima. Eles já tinham sido derrotados, disciplinados por Deus, mas nunca como no cativeiro. Se você lê aqueles capítulos, né, tem Levítico 26, Deuteronômio 28, que Moisés falava assim, se vocês não forem fiéis, vai acontecer isso, são capítulos longos, né? Se vocês não forem fiéis, eu não vou deixar chover, se vocês não forem fiéis, vocês vão ficar doentes, se vocês não forem fiéis, vocês vão ser derrotados. Então ele fala de muitas coisas. Qual que é o máximo? Ele até Levítico 26, ele tem um formato assim, se vocês ainda não se arrependerem, vai ficar 7 vezes pior, e tem tantas vezes que fica 7 vezes pior, que o negócio realmente multiplica muito. Mas o que é o máximo? Se vocês não forem, e observe bem que isso é um problema na teologia hoje, muita gente boa, muita gente de Deus, muita gente estudiosa, ainda acredita que o máximo que Deus estava falando é, não vou mais ficar com vocês como meu povo, eu vou deixar vocês e vou só para os gentios. Deus não fala isso. Preste atenção, quando Deus, né, fala, aqueles capítulos, ele fala, quando vocês forem desobedientes, apostatarem, se afastarem de mim, eu vou fazer isso, até chegar ao ponto máximo de tirar vocês da sua terra. Mas depois ele fala assim, quando vocês me buscarem, lá de onde vocês estiverem, eu vou restaurar. E nós estamos estudando isso nas últimas semanas, nós vimos em Jeremias, nós vimos em Ezequiel, e agora nós estamos estudando Daniel, para mostrar que Deus tem um plano ainda, mas Deus vai restaurar, porém, esse tempo, esse é o ponto que eu queria frisar agora. O tempo do cativeiro é vergonha máxima. Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída, Deus permitiu que a casa gloriosa que Salomão fez, fosse totalmente destruída. Deus permitiu que eles fossem arrancados da terra e levados para outra terra. O que você pensa que pode acontecer quando tira um povo e leva para outra terra? O que pode acontecer? Eles perderem a identidade, eles se misturarem lá e nunca mais ninguém nem saber quem é o povo de Israel.
Mas não aconteceu isso. Aconteceu em parte, porque as 10 tribos que foram primeiro, realmente ninguém mais sabe o que foi feito deles. Eu acho que muitos ainda ficaram conhecidos como judeus, mas eles perderam a identidade como as 10 tribos. Mas Deus sempre guarda um remanescente. Então Deus guardou o remanescente. Mas nesse momento, então vamos focar, nesse momento, cativeiro, é um momento de vergonha para o povo de Deus. Mas também é um momento de vergonha para Deus. Porque Deus é o Deus de Israel. As pessoas, lembra, Deus quer ser conhecido na terra, Ele quer um testemunho. O objetivo dele nunca foi, e a gente tem que guardar isso sobre a igreja hoje, o objetivo de Deus nunca foi, os filhos de Cão, os filhos de Jafé, os outros descendentes de Sem, não me importo com eles, eu só quero Israel. Nunca foi essa a ideia de Deus, nunca. A ideia era, vou escolher Abraão, vou escolher um povo, para que através desse povo, todas as nações possam saber quem eu sou. Deus quer um testemunho. Deus mandou Jonas para onde? Para Nínive, que ele amava o povo da Síria. Então Deus quer um testemunho. Porém, o povo não estava dando testemunho. Mas mesmo assim, para as outras nações, e Deus, claro que Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele não fica assim, né, eu gosto de falar assim, Deus falando, meu Deus, né? Deus fala assim, o que é que eu vou fazer, porque todas as nações estão zombando de mim, estão achando que o Deus de Israel é um Deus fraco, um Deus que não conseguiu livrar, um Deus, assim, eles estão colocando Deus na categoria de um Deus como qualquer um dos outros. Deus não ficou assim, nesse momento, e esse é o ponto de Daniel. O livro de Daniel não foca esse reino escondido. Claro que Daniel ora sobre isso, Deus revela o que vai acontecer, Deus não esqueceu do reino escondido em Daniel. Mas o que eu queria mostrar é que Daniel, o livro de Daniel, a pessoa de Daniel, esse momento na história, Deus estava fazendo uma outra coisa. Ele está fazendo esse número 3 aqui, sinal, ele está demonstrando dentro da sede do poder de Babilônia, dentro desse reino que é contra Deus, dentro desse reino que é totalmente contra o que Deus vai fazer, lá no meio, lá na corte, ele está mostrando quem ele é, e está demonstrando o poder dele e a natureza dele. Então, vocês estão vendo o paradoxo? Deus está trabalhando no cativeiro, o povo está envergonhado, pior época da história, depois nós temos o Holocausto e outros momentos que vieram depois, mas naquele momento era o pior momento da história para Israel, só que Deus estava trabalhando para demonstrar o seu poder dentro da Babilônia, ok? Então, só vamos também recapitular aqui, o tempo do cativeiro. Então, algumas dessas coisas não são de Daniel, esse primeiro ponto aqui, renovação, porque aqui o espaço é pequeno, minha letra já não quase nem dá para vocês enxergarem de onde vocês estão, mas, então não dá para pôr muita coisa aqui, mas renovação é renovação da aliança. É o tempo em que o povo tinha quebrado a aliança. É o tempo em que Deus tinha exercido, tinha usado a sua pior, o pior nível de disciplina. Quando ele falou assim, olha, vai chegar, eu vou usar tudo que eu posso usar antes, mas pior momento, o pior nível de disciplina que eu vou usar é o cativeiro. Então, chegou esse momento na história, ele está usando a pior disciplina que ele pode usar. Só que nesse momento, nós já estudamos isso, gente, lembre, por favor, Jeremias profetizando na hora escura, ele está falando, Jerusalém vai cair, vocês não estão acreditando, mas vai cair, Jerusalém, a casa de Deus, mas
foi nessa época que Deus mostrou para ele a nova aliança. Deus mostrou para ele que a aliança seria renovada. E nós estudamos aqui que a nova aliança, em Jeremias 31, não foi uma aliança diferente. Ele falou assim, é a mesma aliança, só que feita agora no interior, né? E Ezequiel também. Então nós temos essa ênfase muito forte, especialmente em Jeremias e Ezequiel. Nós temos essa ideia assim, de que o tempo do cativeiro é o tempo de renovação. Eu poderia usar vários exemplos para ilustrar isso, mas é uma coisa muito interessante. Isso acho que não acontece muito frequentemente, mas pensando em aliança de casamento, algumas vezes você tem que perder ou quase perder alguma coisa para voltar a dar valor. É muito triste isso. Não deveria ser assim. Mas muitas vezes, o que Deus fez com Israel? Falou assim, olha, vocês estão achando que vocês podem aprontar, vocês podem servir outros deuses, vocês podem esquecer de mim, mas Deus, o seu Deus, ainda está com vocês e ainda está defendendo. Eu vou mostrar para vocês que não, mas ao mesmo tempo eu vou mostrar que a minha aliança não acaba. Então o que ele está fazendo no cativeiro? Ele está tirando a aliança para que as pessoas possam valorizar a aliança. Então ele está dizendo assim, olha, eu estou tirando, mas eu estou prometendo que eu vou devolver de uma forma muito mais real e muito mais profunda agora. Então o tempo do cativeiro é um tempo em que Deus tira para poder renovar de uma forma mais profunda, ok? Deu para entender? Acho que tem muitas maneiras que a gente poderia exemplificar isso, mas é muito profundo isso. Então, é um tempo de renovação. Também, agora esse aqui é Daniel, é um tempo de revelação. No tempo de maior escuridão, o povo nem está na terra prometida, esse reino alternativo que eu mostrei para vocês, esse reino escondido, que Deus vai formar, Jesus não vai voltar sem o reino alternativo. Jesus não, assim, não o reino alternativo em plenitude, mas ele não vai voltar. Nós vimos isso, Daniel está cheio disso. Deus vai pegar naquele tempo os santos, ele vai estabelecer um reino que nunca vai acabar. Então o propósito de Deus é Jesus voltar, mas Jesus veio a primeira vez para implantar esse reino escondido. Se Jesus voltar e o reino escondido está fracassado, isso significa que a primeira vinda de Jesus é fracassada. E a ideia de que, com todo o respeito para quem tem uma escatologia diferente, só colocando assim uma perspectiva, a ideia de que, antes da volta de Jesus, a igreja não vai poder dar testemunho durante a tribulação final. Então a igreja precisa ser arrebatada, tem que tirar o povo para poder aí ter o anticristo e coisa assim. Não tem sentido ter anticristo, o reino de Babilônia se levantando, se não tem o reino escondido se mantendo puro, como Daniel no meio dessa tribulação. Então é totalmente contrário a todo o propósito de Deus. Ele está levantando um reino alternativo. Ok, Daniel especificamente, ele não tem um chamado para trabalhar com o reino alternativo. Você vê que Daniel não faz nada assim na comunidade, mesmo na Babilônia. O ministério dele não é para o próprio povo dele. Ele não tem ministério para o povo dele. Ezequiel tem. E certamente Deus nunca deixou o povo dele sem alguém para ajudá-los. Mas Daniel não ministrou para o povo judeu. Ao mesmo tempo, Daniel, o coração dele, ele estava em Babilônia, estava no governo de Babilônia, mas o coração de Daniel era o povo de Deus, o reino de Deus. Daniel nunca falou assim, nossa, que bom, que futuro que Deus está dando, e nas próximas gerações nós vamos tomar a Babilônia, e nós vamos mudar esse reino, e nós vamos implantar.
Não é bem assim não. Ele só dá testemunho e dentro dessa situação, Deus dá para ele revelações sobre o que vai acontecer com o povo de Deus, mas não só com o povo de Deus, com os reinos deste mundo. Então é um tempo de grande revelação, ok? Tempo do cativeiro é um tempo de grande revelação. Vou passando meio rápido aqui, mas durante o livro de Daniel, provavelmente a gente vai voltar várias vezes nisso aqui. É também um tempo de demonstração. Então, Deus está revelando coisas para Daniel, mas não é só uma revelação à parte. Deus está dando um testemunho, e todas essas histórias de Daniel servem para isso. No capítulo 2, nenhum sábio podia interpretar o sonho, podia saber qual era o sonho. Nenhum sábio. Deus é superior aos sábios. No capítulo 3, que nós já vamos entrar, Deus é superior ao poder de Babilônia de segurar, de impor adoração falsa sobre todos os povos. Deus é mais poderoso. Então eles têm demonstração. Aí tem todas as outras, né? Quando Amon escreveu na parede, quando Daniel foi liberto da cova de leões, todas as histórias de Daniel são para mostrar, são para trazer uma demonstração. E uma demonstração, lembra? Deus queria que Israel fosse uma demonstração. Agora Israel não está sendo nesse momento, mas Deus está usando pessoas fiéis dentro do sistema babilônico para mostrar. E isso tem, depois a gente pode ver isso, mas Apocalipse 11, por exemplo, que fala das duas testemunhas. Deus vai dar um testemunho para as nações. Você não tem, fala a verdade, você não fica assim, às vezes até, desculpa a expressão assim, mas até meio desapontado com Deus, porque Deus não demonstra mais claro o que Ele pode fazer. Você não fala assim: Deus, o que o Senhor está fazendo, que o Senhor não mostra quem o Senhor é, essas nações, esses líderes, esses sistemas que estão se levantando e fazendo tudo o contrário ao Senhor, às vezes desafiando o Senhor, por que o Senhor não chega aí e mostra quem o Senhor é? Vai chegar a hora, né? É a hora de Deus, o jeito de Deus, mas uma hora Ele vai demonstrar. E a outra coisa é que, aí já vamos olhar aqui, a outra coisa é que é um tempo, olha só, quem imaginaria que o tempo de cativeiro, de gente, lembra assim, qual que é o maior temor do cativeiro? Que as pessoas fossem para a Babilônia. Até hoje os judeus usam o termo assimilação, já falei sobre isso aqui, né? O maior temor dos judeus que são religiosos e que acreditam no chamado de Deus para eles, não só messiânicos, os judeus ortodoxos mesmo, o maior temor deles é que desapareça os judeus, desapareça a identidade deles, que eles se assimilam, que se tornem brasileiros, que se tornem americanos, que se tornem europeus, se tornem russos, que eles deixem de ser, isso acontece pelo casamento, isso acontece porque eles não seguem mais as normas, as leis. Então o maior medo é que no cativeiro os judeus deixassem de ser judeus, mas graças a Deus isso aconteceu com alguns, isso aconteceu sim, mas com o remanescente não aconteceu. E especificamente com Daniel e os amigos dele, isso não aconteceu no lugar onde eles sofreriam maior pressão. Pense bem, Daniel e os 3 amigos sofreram muito mais pressão do que aquele grupo lá que estava com Ezequiel, muito mais, porque Babilônia não estava tentando fazer Ezequiel e o grupo dele deixar de ser judeus. Eles não estavam exercendo essa pressão. Houve essa pressão sobre os judeus em diversas épocas, em diversos lugares na história, mas na Babilônia isso não aconteceu. Mas Daniel e os amigos dele foram severamente pressionados para se tornar como os outros babilônios. E Daniel e José do Egito, os dois que são os maiores exemplos que nós temos de
quem Deus usou dentro do sistema, né? Eu sempre falo assim, Deus pode usar cristãos dentro do governo? E quando eu falo governo, aí você também pode fazer paralelos com todos os sistemas, né? O sistema artístico, o sistema cultural, o sistema científico, o sistema econômico, são todos aspectos do mesmo sistema. Então, todos os sistemas, todos os aspectos, né, da atividade humana, do conhecimento humano, são ramificações do mesmo sistema. Então, é possível alguém, eu gosto de falar assim, é possível alguém ser muito rico, muito rico, estou falando assim mais ou menos, não, assim, é muito rico. Alguém pode ser muito rico e muito fiel a Deus? Poder pode, mas que é raríssimo né? É a mesma coisa na política. Alguém pode entrar na política e realmente ser um servo fiel, incontaminado, sem mudar sua lealdade, sem se contaminar? É possível? É possível. Daniel mostrou, José mostrou, Esther mostrou. Mas é muito, muito raro, ok? Muito raro. Mas nossos exemplos bíblicos são esses. Eu não estou colocando Esther aqui porque eu estou tentando fazer mais um paralelo entre os dois, mas muitos aspectos aqui você poderia colocar Esther também como um desses exemplos. Então, o que Deus quis fazer com essas pessoas? Daniel e José. Tem diferenças, mas tem muitas semelhanças. Ele quis que eles servissem dentro do sistema. Deus chamou José, Deus chamou Daniel para servir dentro do sistema. É um chamamento muito específico, não é para todos. Você não pode falar assim, então Daniel fez, eu também posso. Não é que Deus não possa dar a você o mesmo poder que Ele deu para Daniel. É uma questão de chamamento. Se Deus não me chamou como chamou Daniel, eu não devo me meter nisso, porque eu não vou, se Deus não me colocou, eu não vou ter a proteção de Deus, eu não vou ter a força de Deus. Então eu preciso saber se realmente Deus está chamando. Então foram chamamentos específicos. É possível, mas é raro, ok? Mas Deus chamou para servir dentro do sistema. Ele não chamou para servir nesse reino alternativo. Nenhum dos dois trabalhou para formar esse reino alternativo, mas os dois acreditaram. Quando José ia morrer, o que ele mandou? Os irmãos e os filhos, né, a outra geração, o que ele falou? Quando vocês saírem daqui, vocês vão levar meus ossos. Ou seja, eu não acredito nesse sistema aqui. Isso aqui não é o futuro para vocês. Não é isso aqui. Deus me colocou aqui por um motivo e por um tempo, mas eu não estou aqui. E nós vamos ver ao decorrer do livro de Daniel, que Daniel estava com o coração, Daniel 9, que é o grande capítulo, né, de como Daniel colocou o coração dele para orar pelo reino alternativo. Então não é que eles não tinham nada a ver com o reino alternativo, mas a vida deles, o ministério deles não era para o reino alternativo. Agora, os dois, então, esse fato, porque assim, se todos os personagens, todas as pessoas na Bíblia fossem sempre puras, então, né, na Babilônia é puro, fora da Babilônia é puro, assim tal, mas você não consegue achar ninguém no Antigo Testamento, ninguém, nem Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, você não consegue achar ninguém com a pureza desses dois homens. Então isso é significativo, que as pessoas que Deus chamou para servir dentro do sistema, eram as pessoas, claro que é pela graça, Davi foi salvo porque ele tinha um coração para Deus, ele se arrependeu, Deus não está colocando Davi ou nenhum dos outros numa classe inferior, mas eu quero dizer assim, o testemunho de caráter e de pureza desses dois não tem igual. Esther, a gente não tem tantos dados a respeito dela, mas ela também se manteve incontaminada dentro do palácio do rei. Mas, então, sim, eles foram exemplos de pureza. Isso é muito, muito significativo. E só Deus pode fazer isso. Gente,
Só vocês acompanharem, né? A gente não conhece o coração de ninguém, é difícil, mas é muito notório, é muito claro, não só pessoas que são chamadas evangélicas, é muito claro que as pessoas às vezes entram, como eu falei, pode ser política, pode ser mundo dos negócios, pode ser assim, qualquer área, porque todas as áreas fazem parte do sistema. Às vezes as pessoas, mesmo a pessoa assim, eu vou estudar para ser médico, porque a profissão de médico é uma profissão linda, eu posso abençoar, posso ajudar as pessoas. Então, o que acontece quando você entra no sistema? Você é engolido pelo sistema. Então, é possível não ser engolido? É, mas tem que saber que nós estamos mexendo com algo perigoso, né? Eu gosto de usar aquele exemplo, está quase isso agora com o medo do coronavírus, né? Mas assim, acho que o exemplo melhor é as pessoas que lidam com cargas perigosas, né? Com cargas químicas, radioativas, né? Então, se você vai lidar, vamos falar de radioatividade, que é muito bom, né, para entender isso. Você vai lidar com coisas radioativas, é possível, as pessoas podem mexer com coisas radioativas? Podem, mas elas têm que ter todo o equipamento, toda a preparação, elas têm que entrar assim, né, parece um astronauta, né, que eles entram assim, onde tem radioatividade, estão todos cobertos. Então, quando a gente mexe com qualquer área, e eu estou falando assim, às vezes, de coisas muito altas, mas essa corrupção acontece em todos os níveis e acontece dentro da igreja. Quando você é pastor, quando você é líder, quando você tem não sei quantos ouvintes no YouTube, qualquer coisa que te dá assim, um destaque, você tem que agir com radioatividade. É perigosíssimo, vai pegar você, se você não se proteger, se você não tiver realmente as precauções e a proteção de Deus, você vai se contaminar. Então, mas isso é um exemplo fantástico aqui. Agora escutem bem, essas coisas a gente vai continuar observando durante o estudo de Daniel. Essas pessoas que Deus usou dentro do sistema, eles não mudaram nada dentro do sistema. Eu sempre tenho falado isso, mas isso é algo assim, para mim é muito significativo, porque tem pessoas com ideias bem diferentes. Como eu falo assim, Deus tem usado pessoas dentro dos governos, dentro de outras áreas de influência, tem pessoas que são cientistas, que são muito fiéis a Deus, e eles lidam com todas essas teorias de evolução, pessoas que são assim, não acreditam em Deus, mas eles entram lá e não se contaminam, né? Eles conseguem, Deus dá uma graça especial, e são pessoas que não se contaminam, mas que dão contribuições, mas ao mesmo tempo eles não conseguem mudar aquilo lá. Então, para mim isso é muito significativo. Eu diria, minha contribuição, minha sugestão diante disso Deus não vai mudar os sistemas. Deus não vai mudar, né, como a gente tem às vezes aquela expressão, o Brasil é do Senhor Jesus. Tá, um dia o reino do Brasil e todos os outros reinos vão pertencer a Ele. Mas enquanto Jesus não voltar, nós vamos precisar de pessoas que deem testemunho de pureza, que não se contaminam, podem impactar com alguma coisa, podem falar alguma coisa, mas é um assunto muito complexo, muito vasto, mas vamos pensar assim, numa coisa que todo mundo acha que a igreja tem que, eu não estou falando contra, mas todo mundo coloca assim, a igreja precisa ser contra o aborto. Então, tem muitas controvérsias, mas sobre isso, assim, que eu tenho ouvido, assim, pessoas de direita, de esquerda, assim, pessoas que têm realmente um compromisso com Deus, todo mundo fala, não, aborto é uma coisa totalmente errada, e né, quanto mais a gente sabe a respeito do aborto, mais a gente percebe que é uma coisa terrível, é matar mesmo, né? Seres vivos que não nasceram ainda. Mas o que a igreja vai fazer em relação ao aborto? Essa é a pergunta. O que a igreja... Eu não tenho uma resposta muito completa para isso, mas
A ideia é que a igreja não vai conseguir mudar o sistema. Ou seja, ainda que tem um grande exemplo na história dos Estados Unidos, que acho que foi no início do século XX, que eles conseguiram proibir o uso de álcool, tempo da proibição, que eles chamam, né? Gente, não resolveu o problema. Eles queriam, né, naquela época não tinha drogas, não tinha tanto problema com aborto, então eu nem sei agora no momento assim, quem estava mais por trás dessa lei, mas eu acredito que tenha sido até pessoas cristãs. Sempre teve bastante influência cristã nos Estados Unidos. Então, eles passaram uma lei proibindo o uso de álcool, de bebidas alcoólicas. Isso foi um desastre. Porque o que aconteceu foi assim, que aí se fortificou mais o crime organizado, e as pessoas, assim, a legislação não muda. Você fala assim, não pode se embriagar, não pode usar álcool. Isso não muda o coração das pessoas. Então, eu não estou dizendo que é ruim ter uma lei contra o aborto, eu só estou querendo dizer que isso não resolve o problema da humanidade. Deu para entender a ideia? É muito complexo, eu não estou querendo dar soluções simples, mas eu estou querendo dizer assim, a igreja tem um chamado para dar testemunho, e o aborto, como todos os assuntos, o aborto é uma questão muito complexa. Você ser contra casamento gay, você ser contra aborto, não significa necessariamente que você está demonstrando o amor de Jesus para as pessoas que estão sofrendo aquilo. As pessoas, a grande parte, não todos, lógico, mas tem uma grande parte de mulheres que buscam aborto, que elas são vítimas de uma situação que precisa mudar. E a igreja precisa se preocupar com isso. Nós não podemos cruzar os braços e dizer, nós temos agora, né, já tiveram isso nos Estados Unidos também, nós temos uma lei contra o aborto. Isso não resolve o problema da sociedade, porque as pessoas vão fazer aborto clandestino, que é o grande argumento deles, né, para não proibir, mas assim, isso não resolve o problema. Então, o que estou querendo dizer a igreja pode impactar, a igreja pode dar testemunho, eu sou a favor, a igreja dá testemunho que o aborto é matar crianças, a igreja precisa testemunhar, mas a igreja precisa se preocupar em o que nós realmente somos chamados para mudar, que é coração das pessoas, mudar a situação que gera essas gravidezes indesejadas e a situação social que está por trás disso. Então, nós não vamos, nem isso nós não vamos mudar totalmente, mas cada gotinha, né? Eu sempre lembro, né, das frases da Madre Teresa, falaram com ela assim, você está ajudando uma pessoa que estava para morrer e você deu uma acolhida, o que isso muda para a humanidade? O que isso mudou? Você mudou uma pessoa. Ela falou assim, olha, o oceano é feito de milhões e trilhões de gotas, mas eu estou cuidando da minha. Nós não, assim, é uma frase meio de desesperança, porque uma gota não vai mudar mesmo o oceano, mas eu sou chamado para cuidar da minha. Outra frase dela que é muito jóia Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos, Ele nos chamou para ser fiéis. Então, tem muita coisa que a gente crê no reino que Jesus vai trazer, que vai mudar tudo isso. Essa é a nossa esperança. Nós não vamos conseguir mudar o sistema, mas nós vamos ser testemunhas, e o reino alternativo que Deus está levantando, né, isso é importantíssimo para Jesus poder voltar. E a outra coisa que eu já mencionei, assim, eles não acreditavam no sistema, ou seja, eles não colocavam o futuro deles, eles não falavam assim, gente, é por aqui, todo mundo tem que fazer parte do governo, vamos gente, é o nosso chamado, a igreja tem que ser triunfal. Não, assim, eles não acreditavam. Então, eu acho que isso aqui, gente, são coisas que a gente pode entender que vão nos ajudar bastante a ter a mensagem de Deus para esse tempo. Ok, então vamos abrir, se você não está com a Bíblia aberta já, agora nós vamos sim começar
Eu vou até ler os últimos versículos do capítulo 2, de Daniel 2, mas nós vamos introduzir o capítulo 3. Então, como que terminou o capítulo 2? Terminou, versículo 46, dizendo: o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra, adorou a Daniel, ordenou que lhe fizessem ofertas de cereais e perfumes suaves. Nós falamos que, apesar de ser uma coisa errada adorar um homem, mas ele estava fazendo isso como um gesto de adorar o Deus que Daniel representava. E até mostrei que Deus quer que a gente esteja junto com ele no trono, né? A gente precisa saber como Daniel recebeu muita glória, José também recebeu uma posição alta, tem que descer muito antes disso para poder suportar. Versículo 47, respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis. Então aqui Nabucodonosor reconhece Deus, mas sabe quando você tenta colar uma coisa e não fica colado? Assim, a história que continua, no capítulo 3, Nabucodonosor não está pensando no Senhor dos senhores, no Deus dos deuses, está pensando nele. Lembra que eu falei assim, o que ficou para Nabucodonosor do sonho dele? Eu sou a cabeça de ouro, é o que ficou para ele, né? E aí ele fez uma estátua. Versículo 47, ele fala assim: o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na corte real. Então, como resultado dessa ação de Deus, no capítulo 2, Daniel é levantado, exaltado, sim, para uma posição de muito poder, e os 3 amigos dele também. Então esse é o pano de fundo para o capítulo 3. Nós não temos nenhuma indicação da data do capítulo 3, então a gente não sabe se passou muito tempo ou pouco tempo. Se vocês forem estudar, né, pessoas que estudam teologia, comentários e tal, vocês provavelmente já ouviram, assim como, por exemplo, muita gente não acredita que a história de Jonas, que ele foi engolido pelo peixe e tal, muita gente não consegue acreditar que aquilo foi real, né? E muita gente não acredita na maioria das histórias aqui, né? Os 3 que foram jogados na fornalha, saíram livres, assim, e o estilo, o jeito que esse capítulo é escrito, ele tem um jeitão assim, tipo de uma história, né? Parece uma história fictícia, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos as histórias, porque tem muita gente que aceita a Bíblia e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles acham que essas coisas não aconteceram de verdade. Gente, isso tira uma grande parte do fundamento, porque se isso aqui não foi verdade, qual a garantia que eu tenho que isso possa, de alguma maneira, nem que eu não seja livre, né, muitas pessoas vão morrer no último tempo, nem todos vão ser livres como eles, mas não vão ser libertos, mas como que eu posso acreditar na mensagem dessa história se ela não foi verdadeira, né? Então a história é assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, isso dá mais ou menos 27 metros, e é uma largura de 6 côvados, que é mais ou menos menos de 3 metros, 2,7 metros também, né? É muita altura para pouca largura, parece mais um obelisco assim, né? É muito estreito por causa da altura, porque 27, eu não sei, eu até ia conferir, não sei se, eu acho que os prédios, geralmente é mais ou menos 3 metros por andar, não é? Não é mais ou menos 3 metros? Então seria mais ou menos 9 andares, essa estátua é mais ou menos a altura de 9 andares, gente, é muita coisa,
né? 27 metros, né? 8 ou 9 andares, né? Então é uma altura grande. Ele levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Ninguém sabe exatamente onde fica essa planície, esse campo, mas é Babilônia e deve ser pelo menos próximo da Torre de Babel. Então é bem significativo também, né? Muitos séculos antes tinha feito a Torre de Babel, agora ele está fazendo não uma torre, mas está fazendo uma estátua. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar, e aqui uma das características dessa história é que ele repete várias vezes. Ele tem toda a lista dos oficiais, dos líderes que foram convidados, e ele tem a lista dos instrumentos musicais, e ele repete as duas coisas várias vezes no capítulo, né? Podia falar assim, então, aqueles líderes que eu já falei, não, ele repete tudo outra vez, né? Que é um estilo, né, de contar a história. Então ele mandou ajuntar sátrapas, prefeitos, governadores, juízes. A gente não sabe muita diferença entre cada um, mas são governadores, né? Como se fossem prefeitos, vereadores, deputados, assim, são vários níveis e vários tipos assim de governadores. Então, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados. Então você tem parte econômica, parte judicial, né? Conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui eu quero chamar a atenção para essa expressão, não sei se muda em alguma Bíblia aí, tinha levantado. Essa expressão acontece, se não me engano, 9 vezes. Ele vai falar assim, que Nabucodonosor levantou, que ele levantou. E volte, só para você ver a mesma palavra, no capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, 21 fala, Daniel está louvando a Deus e falando assim, é Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Essa palavra estabelece, ou estabelecer, é a mesma palavra levantar. Então essa estátua foi Nabucodonosor que estabeleceu, que levantou. Então essa é uma das, eu sempre falo assim, a gente tem que dar muita atenção quando uma expressão, uma palavra, um fato é muito repetido na passagem. Ele repete muito isso, que essa estátua que ele levantou, essa estátua que ele estabeleceu ali. E a outra expressão que ele usa muito é adorar, né? Que eles tinham que adorar. Versículo 3, de modo que se ajuntaram, agora ele vai repetir tudo de novo, os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós. Agora presta atenção aqui, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Essa expressão aí, aonde que você lembra de ser várias vezes repetido num outro livro da Bíblia? Povos, nações, línguas, Apocalipse, né? Várias vezes lá vai falar assim que Deus tem um povo de todas as raças, tribos, línguas, nações. Então, percebe que Babilônia é um sistema que se levanta contra Deus, para fazer o que Deus quer fazer, mas pelo homem, não por Deus. E na verdade, o que está acontecendo aqui? A mesma coisa da Torre de Babel. Ele quer levantar um nome, ele quer levantar uma grande estátua para unir. Então, ele está tentando, provavelmente ele nem sabia da história de Torre de Babel, não sei quanto que ele imaginava isso, ou se era consciente ou não, mas ele estava tentando outra vez fazer o que eles tentaram fazer na Torre de Babel, que era ajuntar todos os povos, uma tentativa de unidade falsa. Então todos os povos, nações, gente de todas as línguas,
quando ouvirdes o som da trombeta, e aqui vai falar de um monte de instrumento musical, e vários desses instrumentos não aparecem em outros lugares, então são instrumentos que, pelo menos talvez o povo de Israel não conhecia. Trombeta sim, mas pífaro, harpa sim, né? Cítara, saltério, gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, sempre enfatizando, foi ele que levantou. E a ligação, só vou comentando essas coisas, não vamos parar para falar sobre isso, mas música faz parte da adoração a Deus, música faz parte da adoração a Satanás. Se você for olhar Ezequiel 28, que fala sobre Lúcifer, fala que ele tinha os instrumentos, que ele era tipo o chefe da orquestra, que ele sabia fazer o louvor a Deus no monte de Deus. Eu lembro muitos anos atrás alguém falando quanto que a música tem poder para o bem e para o mal, né? E é claro que a igreja não vai talvez agora inventar outros estilos, mas assim a ideia que muitas vezes a igreja tem feito, que é de pegar os mesmos estilos gerados por pessoas que não conhecem a Deus e só mudar a letra e usar mais ou menos o mesmo estilo, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque todo mundo sabe que a música tem poder não é só pela letra, a música tem poder por causa da música. Música gerada na presença de Deus, como Davi, né, que é o grande exemplo, né? De onde veio a música de Davi? Ele ministrava para Deus sozinho, lá cuidando das ovelhas. Então, na presença de Deus, ele realmente, ele nasceu ali, no Espírito, em comunhão com Deus, algo acontecia ali que foi gerado de Deus. Então, a música, e isso todos nós já tivemos experiências, né? Não é que, mesmo sendo uma música gerada por Deus, nada é mágico, né? Uma música um louvor, um cântico, né? que Deus usou, Deus agiu tremendamente numa reunião, você pode cantar numa outra reunião e não ter efeito nenhum. Então, nada é mágico, mas a música gerada por Deus tem um grande poder, e a música gerada por Satanás também tem grande poder. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira como nós imitamos, e não é só música, em outras coisas também, né? Mas aqui a gente vê assim que essa adoração, a imagem era estimulada, era feita com base musical. Versículo 6: qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos, aí vai repetir todos os instrumentos musicais de novo, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, sempre enfatizando que ele levantou. Olha, nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu só queria chamar a atenção para algumas coisas. Pode ser que a gente até volte em alguns aspectos disso na semana que vem, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas, né? Uma, assim, que essa estátua, em nenhum momento na história, a estátua não fala se a estátua era de algum deus ou se era do próprio Nabucodonosor. Ele não fala isso. Mas tinha uma ligação, e a gente tem uma impressão, acho que todo mundo tem impressão, porque ele não fala do outro dia, de algum deus, ele não fala assim, então essa aqui é a estátua do rei Marduk, ou sei lá, de algum outro deus deles, então ele não fala isso. Então a impressão que a gente tem, porque também o capítulo 3, logo depois do capítulo 2, você tem aquela impressão de que essa estátua foi inspirada pelo sonho que ele teve, e como eu falei antes, né, assim, ele ficou na cabeça dele, sim, eu sou a cabeça de ouro, então eu sou o cara, eu sou o principal, e todo mundo, assim, todo mundo vai
se unir em torno de mim. Então, gente, isso é uma coisa muito forte. Acho que também não preciso ficar explicando, dando muitos exemplos, mas nós sabemos, assim, desde a antiguidade até os tempos modernos, os reis e presidentes e ditadores, imperadores, é uma tendência muito, muito comum. As pessoas que estão no poder se tornam deuses. Isso era muito explícito em Roma, por exemplo, era muito claro, assim, o César, ele era adorado, e aí tem essa coisa de imagem, né? Então, aí você tem muitos exemplos mais recentes, né? Principalmente na Rússia, na China, na Coreia do Norte, os ditadores, assim, têm a foto, né? A imagem. E é incrível, assim, algumas pessoas na Coreia do Norte já descreveram como as pessoas lá, claro que não deve ser todas, mas muitas pessoas lá, apesar de todo o sofrimento deles, tudo que o povo imagina um povo sofrido, a Coreia do Norte. E as pessoas lá choram por causa de porque esse atual é a terceira geração, né? Então eles choram por causa dos outros, tem lá os mausoléus, onde tem assim o túmulo, e eles entram lá como se fosse um templo, e choram, né? Então é uma adoração. Então isso é uma coisa, uma característica, mas é sempre assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem essas coisas meio exageradas, né? Que, né, esses regimes totalitários, de ditadura, tal, não tem Deus, o Deus sou eu e tal, mas isso acontece em medidas menores em todos os lugares, e outra vez eu quero dizer assim, isso infiltrou nas igrejas, grandes líderes nas igrejas também se tornam semideuses. Então, o que eu quero dizer isso é uma coisa muito que contamina, isso é uma tendência humana. O que a gente precisa entender é que Babilônia é um espírito, Babilônia é um sistema. Por isso que eu falo assim, a pessoa que entra em qualquer área do sistema do mundo precisa saber que está trabalhando com radioatividade. O dinheiro é radioativo. O dinheiro é radioativo. Você pensa assim, Deus, se o Senhor me abençoar, hoje eu preciso de 5 mil reais para viver. Se o Senhor me der uma renda mensal de 25 mil reais, eu vou continuar vivendo com 5 mil e eu vou dedicar 20 mil para a tua obra. Não acontece. Tem vários testemunhos de pessoas que fizeram. John Wesley foi um. John Wesley ganhava muito dinheiro, a gente nem imagina isso, né? Mas John Wesley ganhava muito dinheiro com os livros que ele escrevia. Os grupos cresceram, muita gente comprou, é coisa parecida com o tempo de hoje. Então, muita gente comprava os escritos dele e John Wesley ganhou muito dinheiro. Não sei se é muito para nossos padrões de hoje, mas ele ganhou muito dinheiro. E a história registra que ele não mudou em nada. O estilo de vida dele, tudo que excedia, ele dava embora mesmo, né? Então ele não mudou mesmo, ele não foi contaminado pela radioatividade do dinheiro. Eu não sei como é que anda hoje, mas e agora fugiu o nome dele, o que escreveu Uma Vida com Propósitos, Rick Warren, ele pelo menos alguns anos atrás a gente ouviu esse testemunho dele, porque ele também ganhou muito dinheiro, porque os livros dele venderam milhões. Se você pensar dele ganhar $1 por livro, assim, ele recebeu milhões. E o testemunho que eu li a respeito dele alguns anos atrás, que ele não tinha mudado em nada o estilo de vida. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Então, eu só vou terminar hoje, agora eu quero apontar vocês para a gente ter uma ideia assim, essa história de Daniel 3, dessa estátua e de tudo que acontece aqui, é claramente um retrato
um simbolismo de algo que vai acontecer no último tempo. Então vamos lá para Apocalipse 13 e vamos só dar uma olhadinha no que vai acontecer com a besta no tempo do fim, com o anticristo, para a gente entender que essa história tem muito a ver com o que vai acontecer no fim. Eu não vou ler o capítulo todo, mas ele está tendo uma visão. No versículo 1, ele vê subindo do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então nós vamos encontrar isso também, coisas bem semelhantes no livro de Daniel. E o que a gente entende, só para a gente trabalhar com essa ideia, é que essa besta, porque tem a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tem uma trindade satânica, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Então, é bem interessante esses paralelos, Então, essa besta, porque ele fala do dragão no capítulo 12, que perseguia a mulher e tal, o dragão, ninguém tem dúvida quem é, o dragão é Satanás, mas essa besta seria exatamente esse sistema político, porque ele tem 10 chifres e 7 cabeças, que são as manifestações dos reinos e do poderio do Estado. Então, isso aqui seria uma representação desse espírito babilônico, assim como Daniel viu, o Nabucodonosor viu essa estátua com 4 partes, e depois ele viu 4 seres em Daniel 7 e tal. A ideia seria assim, todas essas sequências de reinos fazem parte dessa besta. A besta é o sistema, assim como Jesus, o Filho, é a representação de Deus Pai. A besta babilônica, a besta do sistema, é a representação visível de Satanás. Então, é bem paralelo com a trindade, Então, nós temos aqui a besta que sobe. Então, na verdade, só para identificar isso, mas eu só queria que vocês vissem assim, a besta, ele tem nomes de blasfêmia, versículo 2, no final do versículo, o dragão lhe dá seu poder, seu trono e grande autoridade. Quem que dá o trono e a autoridade para Jesus? O Pai, Quem que dá autoridade para esses sistemas do mundo? Por isso que por isso que é radioativo. O poder do sistema, lembrem, é político, econômico, cultural, científico, religioso. Todos fazem parte do sistema. Então, e só essa questão assim, de dinheiro e poder são coisas radioativas, aonde for. Então, nós temos que sempre estar com toda a armadura e ajuda de outros irmãos, e ajuda de Deus, e clamando e nos prostrando, porque Deus não quer que a igreja não tenha poder. Deus quer que a igreja seja a demonstração do poder dele, mas nós precisamos entender que isso é muito sério. Então, essa besta é o sistema e recebe o seu poder do dragão. Versículo 3, eu então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Então, aqui não fala da imagem, mas eu só queria que vocês vissem que tem frases que são muito semelhantes a Daniel. Final do versículo 3, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E aí nós vamos, no próximo aula, nós vamos falar sobre o resto da história, mas só adiantando, o que Nabucodonosor falou com os 3 jovens que falaram que não iam adorar a imagem dele? Ele falou assim, quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Então, esse é o espírito, essa é a força desse sistema,
Versículo 8: todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos, né? Então, aí tem várias coisas lá no capítulo 17, continua, mas eu só queria que vocês vissem que essa história, isso é só para dar um contexto, né? Quando a gente continuar estudando na semana que vem o capítulo 3, lembrar que essa imagem que Nabucodonosor fez é esse espírito da besta, esse espírito que quer que as pessoas adorem. Lembra que Satanás chegou para Jesus e falou assim: eu vou te dar todos os reinos, você vai receber todo o poder. E a gente pensa, gente, isso é absurdo, Jesus nunca vai adorar Satanás. Eu vou adorar Satanás? Não, eu não vou adorar Satanás. Mas é muito mais sutil do que isso. Porque o que ele está dizendo é: você pode ter poder, mas você tem que se curvar a esse espírito, a esse controle que eu tenho. É isso que eu falo, assim, as pessoas entram no sistema, não conhecem a radioatividade e são engolidos pelo sistema. E isso, outra vez, isso está dentro da igreja. O sistema está na igreja também, né? Então, nós precisamos ter realmente esse cuidado. Então, essa história toda vai nos ajudar a entender sobre isso. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque ainda que quando nós lemos aí no Apocalipse que toda a terra vai ser enganada, todo mundo vai atrás, nós sabemos que, por outro lado, o Senhor está falando, o Senhor está avisando. Essas passagens e essas histórias de Daniel existem para que a gente receba o alerta, que a gente receba advertências, que a gente possa entender melhor o que que está infiltrando, o que está fazendo parte de tudo isso, e que o Senhor possa nos levar à pureza de Daniel. Ó Deus, nós realmente clamamos a Ti, porque a Tua palavra fala sobre um grande confronto final, fala a respeito de algo que vai ser uma grande batalha, e nós queremos conseguir ver desde agora. Nós estamos vendo talvez pequenas coisas, pequenos indícios. Nós podemos ver o Espírito que atua em todos os governos, não é só em um e outro, em todas as áreas de influência dentro da igreja. Nós vemos isso atuando em todos os lugares. Então, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos muito da Tua proteção, precisamos da Tua revelação, precisamos conhecer mais a Ti, para nós fazermos parte desse outro reino, Senhor, e não sermos engolidos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.